Na Roma Antiga, os homens e as mulheres não tinham cuidado algum com o que chamamos de modéstia. Viviam inteiramente para a carne, inteiramente para as suas paixões, porque eles não tinham a Deus. E não tendo a Deus, não davam importância do que é ser templo do Espírito Santo. E se nós somos templos do Espírito Santo, e bem sabendo que nós adornamos uma igreja da maior maneira possível para agradar a Deus, por que não adornar o nosso corpo? E o Padre não está dizendo de colocar roupas de marca. Não é esse adorno que o Padre fala. E sim, adornar com aquilo que agrada a Deus. O homem estar bem vestido. Quantos católicos hoje em dia vêm para a missa, às vezes muitas delas bem vestido, mas termina a missa ou chega em casa, colocam regata, ou colocam uma bermudinha curtinha, apertada. Ah, mas eu não estou na igreja. Não é só na igreja que devemos ser templo de Deus. Devemos ser lá fora também. Acaso não temos que ser bom exemplo para os nossos filhos? Eles nos estão vendo como a gente se veste. Os nossos vizinhos. Ah, mas eles nem sabem. Mas Deus sim sabe, Deus vê. E se a gente sabe que está errado, por que a gente faz errado? Isso para os homens, mas as mulheres também não escapam. Quantas vezes, às vezes, estão com uma saia bem bonita até o piso, mas estão com decotes ou com regatas. Ou se essa saia, ou estão de saia, mas com saias ajustadas ao corpo. Ou estão bem cobertas, mas a camisa que estão é transparente. Qual é o objetivo da modéstia? É agradar a Deus. E que eu não seja pedra de escândalo para o meu irmão. Se o meu corpo está aparecendo demais, eu não estou agradando a Deus. E não estou agradando, se poderíamos dizer, ao meu irmão também que está ao lado. Já sejam homens, já sejam mulheres. Sim, às vezes a gente fala muito a mulher, mas os homens também têm que ter cuidado da modéstia. Porque se eu quero proteger o que eu tenho de mais grande adentro de mim, que é a graça santificante, que é a graça de Deus, eu tenho que cuidá-la. Tenho que colocar sentinelas, anjos, guardas, que cuidem esse precioso tesouro que nós temos dentro de nós, que é a graça. E como fazer? A modéstia. A modéstia é a que vai cuidar dela, já seja ela exterior, já seja interna. Sabendo que nosso corpo e a nossa alma devem ser templo do Espírito Santo, basta fazer uma pergunta quando eu tenha dúvidas se eu estou me vestindo bem, se eu estou me comportando bem, porque também não é só uma questão de vestimentas, senão de como eu me comporto, de como eu me sento, de como eu apareço diante dos outros. Quando tenham dúvida, perguntem: como se vestiria nosso Senhor Jesus Cristo? Como se vestiria Nossa Senhora? Eles fariam isso que eu estou fazendo? E com isso nenhum homem ou mulher de boa consciência vai errar. É impossível. Há pouco tempo eu li uma carta que São Pio X falou no New York Times em sua época, onde ele condenou diversos estilos de roupas, principalmente femininos. Uma delas eram as saias que alguns dizem como de sereia. Era tudo perfeito, só que lá embaixo eram tão ajustadas que aparecia todo o corpo da mulher. Outra era as camisas pneumáticas, que assim se chamava pelo menos na época, que eram camisas que nas fotos a gente vê muito piedosas de longe, mas eram transparentes. O objetivo, justamente, é proteger o que eu tenho dentro. E o que eu tenho dentro? A graça de Deus. Se eu a deixo exposta para que qualquer um a roube, depois eu não posso reclamar.
tinha uma senhora venerável que dizia, está escrito assim: então, este é o pensamento que deve dirigir completamente o vestir de uma mulher e também de um homem. Dizia ela: minha mãe, que quem me olhe, veja a ti. Se a gente seguir essa regra, não tem como se equivocar. E lhes leio algumas coisas dirigidas pelos papas, porque não é invento do padre. O padre não vem aqui inventar coisas, não, eu quero que seja tantos centímetros, tanto coisa, eu quero que se vistam assim. Não é invento meu. São regras da igreja, porque a igreja é mãe e ela quer que cuidar da gente, como uma mãe que cuida dos seus filhos. O Papa Bento XV dizia em uma encíclica, Sacra Propediem: não podemos deixar de condenar a cegueira de quantas mulheres, de todas as idades e condição, feitas tontas pelo desejo de agradar. Elas não veem a que nível a indecência de suas vestes chocam a todo homem honesto e ofendem a Deus. A maioria delas teria, em outras épocas, se envergonhado com esses estilos, por grave falta contra a modéstia cristã. E já não é suficiente que elas se exibam na via pública, elas não têm medo de cruzar as portas da igreja para assistir o santo sacrifício da missa, e até de levar o alimento sedutor das suas paixões vergonhosas até o altar da Eucaristia, onde recebemos o autor celeste da pureza. Pio XI. Recordamos que um vestido não pode ser chamado de decente se ele é cortado mais que a largura de 2 dedos sob a cova da garganta, se não cobre os braços, pelo menos até os cotovelos, e se mal chega até um pouco abaixo dos joelhos. Além disso, os vestidos de materiais transparentes são impróprios. Que os pais mantenham as suas filhas longe dos jogos e apresentações públicas de ginástica, mas, se suas filhas são obrigadas a assistir a tais exibições, que observem que vão totalmente vestidas e de forma modesta. Que nunca permitam que suas filhas usem vestimenta imodesta. O Papa Pio XII. Agora, muitas meninas não veem nada de errado em seguir certos estilos desavergonhados, modas, como fazem muitas ovelhas. Certamente, se ruborizariam se pudessem adivinhar as impressões que fazem, os sentimentos que evocam naqueles que as veem. Em outro momento, o mesmo Papa diz: o bem de nossa alma é mais importante que o do nosso corpo, e temos que preferir o bem-estar espiritual de nosso próximo à nossa própria comodidade corporal. Se certo tipo de vestuário constitui ocasião grave ou próxima de pecado e põe em perigo a salvação de sua alma e da dos demais, é seu dever deixá-lo e não usá-lo. Ó mães cristãs, se soubesseis que futuro de ansiedade e penas de vergonha mal guardada que preparais para vossos filhos e filhas, deixando imprudentemente que eles se acostumem a viver levianamente, vestidos, e fazendo que percam seu sentido de modéstia, ficaríeis envergonhados de vós mesmas e temeríeis o dano que lhe fazeis e o dano que estáis causando a estes filhos, que o céu vos confiou para os criardes cristãos. Faz pouco tempo li um livro de um sacerdote falando sobre as calças. Padre, ainda tenho calças em casa. O que eu faço com elas? E a resposta era assim: que seja pano de chão ou jogue elas fora. Eu posso dar de presente para alguém que necessita? Não, porque eu não posso dar um mal que é para mim ao meu próximo. É o mesmo sentido das revistas ou de livros maus. Se eu não posso consumir, por que eu posso dar ao próximo? Não posso. Queimem, não tenham calças, ocasião de pecado em suas casas. Ou usem, como esse padre disse, como pano de chão. Não tem outra serventia, sim? Não é vestimenta de católicos. Nosso corpo, nossa alma deve ser templo do Espírito Santo, não um lixão.
não um conjunto de resíduos do mundo. A religião não deve ser tomada como uma brincadeira, como um passar de tempo. Meu passatempo, no domingo eu vou à missa e depois eu vivo como se não existisse Deus. Não é assim. Deus nos criou, nós pecamos em nossos primeiros pais. Deus mandou um Redentor, como vimos na missa de Natal, para nos salvar. E nos deu leis. E não é para que nos tenha encarcelados, presos, senão porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque é Pai. E o Pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, sigamos as instruções da igreja. Não é a instrução do Padre Carlos ou do Padre tal. São as instruções da igreja, como eu mesmo li aqui nas encíclicas que apresentei. São instruções de sumos pontífices. Instruções da igreja, da Mãe Igreja. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.